Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que muitas pessoas às vezes deixam de lado, não dão muita importância para isso. E para falar sobre esse assunto, eu gostaria de dar exemplo sobre um sentimento que ele, apesar de ser apenas um, ele traz em si vários aspectos de outros sentimentos que é muito mais destrutivo até que ele. Bom, a tristeza. O que é a tristeza? A tristeza é nada mais, nada menos que o outro lado do polo de uma mesma coisa, chamada alegria. Não há tristeza que dure para sempre, nem alegria que dure por muito tempo. Um exemplo disso é quando você ouve a seguinte notícia: o grande ator multimilionário está sofrendo de depressão, sendo que ele pode pegar um jatinho particular e ir para qualquer lugar do mundo, mas parece que ele literalmente está nadando em dinheiro e mesmo assim o vazio não consegue ser preenchido por nada que ele tem. Vemos inúmeras pessoas de alto padrão se afundarem nas drogas e até mesmo tirarem suas próprias vidas, por não conseguirem lidar com essas situações de extrema tristeza. Do outro lado, em uma situação totalmente inversa à dos bem-sucedidos, há muitas pessoas que não têm poder aquisitivo nenhum, às vezes se encontra à espera de um milagre. Tomam o café da manhã e não têm nenhuma ideia de como irão conseguir o almoço e o jantar. Mas acontece que, mesmo em uma situação crítica, essas pessoas encontram forças de algum lugar que ainda assim ligam o rádio, colocam uma música e começam a dançar, sorrir e interagir com uma maneira totalmente descontraída com outras pessoas que estão ao seu redor. Agora, vamos analisar essas duas situações. O que acontece na vida de todas as pessoas, independente de sua classe social, diz respeito à lei de atração, que ocorre de uma forma consciente ou inconsciente através daquilo que desejamos. Um exemplo: conscientemente, quando desejamos algo, que nossos sentimentos como medo, raiva, ódio, tristeza e etc., não estão influenciando nossos desejos. Inconscientemente, quando desejamos algo, influenciados pelos sentimentos e não pela razão. E lá no fundo do nosso eu, temos uma sensação de não merecimento daquilo que desejamos. Um homem estava sentado embaixo de uma árvore dos desejos e adormeceu. Quando ele acordou, sentiu sede e então disse: eu desejo que apareça água fresca para mim. E logo apareceu um vaso de água fresca. Ele bebeu a água e disse: estou com fome. Desejo que apareça comida. E então apareceu um banquete. Ele pensou: está acontecendo coisas estranhas aqui. Será que tem espíritos fazendo isso acontecer? Então apareceu espíritos diante dele. Então ele perdeu o controle de seus pensamentos para o sentimento de medo. O medo fez ele pensar: será que são espíritos do mal? Os espíritos se transformaram em espíritos do mal.
Ele, ao invés de retornar à consciência e pensar em algo bom para reverter aquela situação, deixou com que o medo continuasse no controle e, sem ter consciência dos seus pensamentos, disse que esses maus espíritos irão me matar. Foi o que aconteceu. Como ele estava embaixo de uma árvore dos desejos, tudo o que ele pensava, de maneira consciente ou inconsciente, acontecia. Tudo é uma questão de foco. Temos que dar atenção às coisas e sentimentos bons para a felicidade, o amor, a compaixão. E quando o medo, a raiva, o ódio, a tristeza e outros sentimentos ruins aparecer, é só trocá-los por um sentimento bom que as coisas mudam. Bom, essa pequena história foi tirada de um livro, um pequeno trecho chamado Árvore dos Desejos. Bom, agradeço a todos, peço para dar um like e comentar sobre esse assunto. Até mais!